Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 15 de março, gostaria de continuar pedindo que rezemos pelo nosso Papa, que completou 11 anos de ministério petrino neste último dia 13. Pedir que continuemos a rezar pela paz, que o Papa tem falado tanto, pelo qual ele tem rezado tanto, a paz. Ele tem insistido no diálogo entre as nações, nos entendimentos, para que essas guerras possam cessar. De maneira muito particular, muito especial, entre Ucrânia e Rússia e também entre Israel e Palestina. Uma guerra bruta, uma guerra que tem tirado a vida de tantos inocentes, especialmente mulheres e crianças. Nessa última quinta-feira, dia 14, de manhã, o Papa recebeu em audiência no Vaticano os participantes de um workshop promovido pelo Vaticano, pela Pontifícia Academia de Ciências e também de Ciências Sociais, e esse encontro teve como tema Conhecimento dos povos indígenas e as ciências. A Igreja está com vocês, aliada aos povos indígenas e seus conhecimentos, à ciência para fazer com que a fraternidade e a amizade social cresçam no mundo, afirmou Francisco para os povos indígenas no seu discurso. As mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, as ameaças à segurança alimentar, as ameaças à saúde e outros desafios ainda representam os problemas críticos mais urgentes da atualidade. E para enfrentá-los, é necessário levar em conta o conhecimento dos povos indígenas e das ciências. Foi o que observou o Papa ao receber em audiência os participantes da conferência, que tem como objetivo, como explica o Papa, reconhecer o grande valor da sabedoria dos povos nativos e favorecer o desenvolvimento humano integral e sustentável. E também para enviar uma mensagem aos governos e às organizações internacionais em favor da justiça e da fraternidade. Nós sabemos que desde o início do pontificado do Papa Francisco, ele tem dado uma importância muito grande aos povos indígenas, que em toda parte tem. Muitos países são frutos de colonização. Assim como nós fomos colonizados pelos portugueses, e temos já 200 anos de independência, toda a África foi colonizada, a América Latina toda foi colonizada. Mas estavam aí antes da colonização os povos indígenas, os habitantes daquela região, e que na maioria dos lugares foram massacrados, foram destruídos por parte dos colonos, daqueles que entraram nas terras. Então o Papa, desde o início do seu pontificado, tem falado da importância dos indígenas, de como eles preservam os recursos naturais, preservam a biodiversidade, não destroem as florestas. Então, veja que o próprio Vaticano, que tem lá a Pontifícia Academia de Ciências e também de Ciências Sociais, promove um workshop que traz como tema Conhecimento dos povos indígenas e as ciências, combinando conhecimento e ciência sobre vulnerabilidade e soluções para a resiliência. Esse encontro foi realizado no Vaticano nos dias 14 e 15 de março, portanto, hoje continua o encontro. Entre os participantes estão presentes diversos representantes do Brasil, entre eles a ministra do governo brasileiro para os povos indígenas, Sônia Guajajara. E estão, claro, representantes de indígenas de muitos países que vieram, aceitaram o convite do Santo Padre e vieram refletir sobre a importância dos povos indígenas e as ciências que eles desenvolveram. O
Papa Francisco, ao receber os participantes, deu-lhes as boas-vindas e afirmou que, devido a um resfriado, o padre rosminiano Pierluigi Giroli é quem deveria ler o seu discurso. No início do texto, o Santo Padre manifesta seu apreço pela iniciativa e lembra que, graças aos esforços da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, nasceu uma plataforma que reúne cientistas, acadêmicos e especialistas indígenas e não indígenas para estabelecer um diálogo que visa garantir a salvaguarda dos sistemas alimentares dos povos indígenas. Gostaria de destacar que esse workshop representa uma oportunidade para crescermos em escuta recíproca, escutar os povos indígenas para aprender com sua sabedoria e seus estilos de vida e, ao mesmo tempo, escutar os cientistas para beneficiar-se de suas pesquisas. O Papa observa que a conferência tem o objetivo de convocar governos e grandes organizações para reconhecer e respeitar a diversidade dentro da grande família humana. A perda de tradições, culturas e espiritualidade, enfatiza o Papa, representaria de fato um empobrecimento para todos. Os projetos de pesquisa científica e, consequentemente, investimentos devem ser direcionados decisivamente para a promoção da fraternidade humana, justiça e paz, para que os recursos possam ser coordenados e alocados para responder aos desafios urgentes enfrentados pela terra, nosso lar comum, e pela família dos povos. O texto do Papa, de sua saudação, sublinha a necessidade de uma conversão e uma visão alternativa àquela que atualmente conduz nosso mundo e os conflitos crescentes. O diálogo aberto entre o conhecimento indígena e as ciências, entre comunidades de sabedoria ancestral e as das ciências, pode ajudar a enfrentar de maneira nova, mais integral e mais eficaz questões cruciais como água, mudanças climáticas, fome e biodiversidade, enfatiza Francisco. Para o Papa, essas questões estão todas interconectadas. No diálogo entre o conhecimento indígena e a ciência, devemos ter claramente em mente que todo esse patrimônio de conhecimento deve ser empregado como meio de superar conflitos de maneira não violenta e combater a pobreza e as novas formas de escravidão. Deus, o Criador e Pai de todos os povos e de tudo o que existe, nos chama hoje a viver e testemunhar nosso chamado humano à fraternidade universal. Liberdade, justiça, diálogo, encontro recíproco, amor e paz. E evitar alimentar o ódio, ressentimento, divisão, violência e guerra. Diz o Papa, Deus nos fez guardiões e não senhores do planeta. Somos todos chamados a uma conversão ecológica, comprometidos em salvar nossa casa comum e viver uma solidariedade intergeracional para salvaguardar a vida das gerações futuras, em vez de dissipar recursos e aumentar a desigualdade, a exploração e a destruição. As palavras finais do Papa para os participantes da conferência são de encorajamento para continuar o compromisso e o acompanhamento, assegurando-lhes suas orações e bênçãos. Francisco afirma: a Igreja está com vocês, aliada aos povos indígenas e seus conhecimentos, e aliada à ciência para fazer com que a fraternidade e a amizade social cresçam no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.